Bom, nós vimos os critérios de comparação da razão, né, da raiz, e nós vimos que em alguns casos esses critérios levam a uma indeterminação quando o limite é exatamente igual a 1. O que fazer nesses casos? Existem alguns critérios um pouco mais sofisticados que tentam resolver esse problema, ou seja, determinar em que outras situações a gente pode deduzir a convergência ou não das séries. O primeiro deles é o chamado critério de Raab. O critério de Raab, ele é muito parecido no seu enunciado com o critério da razão, mas ele considera aqui uma série positiva com n maior que zero para todo n. Tá? Na verdade, basta ser suficiente para n maior ou igual a p, né? Depois, ele toma o limite não da razão a n mais 1 sobre a n. Observe que o limite da razão a n mais 1 seria o teste da razão. Mas o que ele faz? Ele pega essa razão que está sendo feita, subtrai 1 e multiplica por n. Observe que, como a gente sabe que o limite de a n mais 1 sobre a n vai para 1, significa que esse limite aqui vai para 0. Mas esse aqui vai para infinito. Ou seja, isso dá uma indeterminação do tipo infinito vezes 0. Se a gente resolver essa indeterminação e conseguir calcular o limite e encontrar um valor L, então nós temos as seguintes consequências, que são um pouco diferentes do que a gente tinha do teste da razão. Agora, se o limite for um número maior que 1 ou mesmo mais infinito, então eu vou concluir que a série AN converge. Se o limite for menor que 1 ou menos infinito, então a série diverge. Se o limite é igual a 1, então não podemos afirmar nada de forma semelhante ao que a gente tinha no teste da razão. Então, basicamente, o critério de Raab, ele divide o espaço do limite, né, no ponto 1. Tudo que estiver aqui maior do que 1, daqui para cá, significa convergência. Tudo que tiver no outro lado, vou pegar aqui uma cor diferente, né? Menor do que 1, mesmo que seja infinito, é divergência. Ele aponta a divergência. E, finalmente, o ponto 1, propriamente dito, é o nosso velho não podemos afirmar nada. Tá? Então, isso é o que estabelece aqui o critério de Raab. Então, eu pego a mesma razão que eu fazia no teste da razão, subtraio de 1 e multiplico por n. A demonstração disso não é muito difícil. Ela segue aqui a ideia de que se eu tenho um limite L, eu pego um alfa que é maior do que 1, menor do que L. O importante é que ele ser maior do que 1, tá? Então, vai existir um certo N0, né? A partir do qual o meu valor vai estar acima do alfa e entre o alfa e o L, né? Necessariamente. Então, vai ser maior do que o alfa. Senão, eu não teria convergência. Se isso não ocorresse, eu não teria convergência para o meu L. Então, refazendo aqui essas contas, eu vou chegar que o AN mais 1 sobre a N é menor do que 1 menos alfa sobre N. Agora, eu vou tomar a série 1 sobre N menos 1 elevado a alfa. Fazendo a razão Bn mais 1 sobre Bn, eu tenho N menos 1 elevado a alfa sobre N alfa, é 1 menos 1 sobre N elevado a alfa. Bom, será que existe relação entre essas duas razões? Porque aí eu consigo usar o critério da comparação de razões, né? E aí eu vou buscar lá do cálculo de uma variável, né? Que se o alfa é maior que 0, então 1 mais x elevado a alfa é maior ou igual a 1 mais alfa x, com todo o x o módulo entre 1, né? Ou seja, o x está entre menos 1 e 1.
Em particular, quando você considera o valor do x como sendo menos 1 sobre n, né? Então, se eu tenho aqui o meu x como sendo menos 1 sobre n, ele satisfaz essa condição. Portanto, o que eu tenho aqui é exatamente 1, né? 1 mais alfa x, que é esse cara aqui, ó. Então, ele é menor ou igual a 1 mais x, que é menos 1 sobre n elevado a alfa. Então, você vê que exatamente o bn mais 1. Portanto, o an mais 1 sobre an é menor ou igual ao bn mais 1 sobre bn. Como o bn é convergente, por que eu sei que ela é convergente? Porque isso é uma série P, onde o meu P é o alfa aqui, que é maior que 1, né? Então, ela é convergente. Então, essa aqui também é convergente, tá? De modo semelhante, você prova os outros dois critérios os outros dois resultados do critério de Raab, tá? O que é importante para nós sempre é lembrar o enunciado. Então, quando é que eu vou usar esse critério? Eu vou usar esse critério quando eu encontro faço o teste da razão e encontro um limite igual a 1. E aí, se não deu certo, eu posso tentar o critério de Raab, né? Se eu não achei nenhuma outra opção. Há um exemplo aqui, né? Esse exemplo a gente considera uma série em que o termo geral ele aumenta de tamanho, né? Então, ele observa que ele começa aqui o múltiplo de todos os ímpares até 2n menos 1 e aqui o múltiplo de todos os pares até 2n. E ainda no final multiplica por 1 sobre 2n mais 1, né? Então, você tem que observar esses termos sempre, tem que tentar entender o que são esses caras. Quem que é o A0? O A0 não tem, né? Quem é o A1? O A1 é a multiplicação de todos os ímpares até 2n menos 1. Como n é 1, 2n menos 1 é 1. Então, é a multiplicação de todos os ímpares até 1. Então, é só o próprio 1. E aqui de todos os pares até 2. Então, é só o próprio 2, que multiplica 1 sobre 3. Esse é o A1. Quem é o A2? O A2, a multiplicação de todos os ímpares, agora o n é 2, né? 4 menos 1 vai dar 3, todos os ímpares até 3, e todos os pares até 4. Então, vai ser 1 vezes 3 sobre 2 vezes 4, multiplicando esse termo final aqui, que é 5, 1/5. Tá? Então, você vê que a potência aqui, os produtos vão aumentando, né? Vou fazer mais um caso aqui, ó. O A3. O A3 vai ser todos os ímpares até 3 vai dar 6, 5. Então, vai ser 1 vezes 3 vezes 5 sobre 2 vezes 4 vezes 6, que multiplica 3 ali vai dar 7, 1/7. Tá? Esses são os termos da minha sequência AN. Bom, vamos usar aqui o teste da razão inicialmente, né? Não tem por que aplicar Raab direto se eu não apliquei ainda o teste da razão. Então, aplicando aqui o teste da razão, a n mais 1 sobre a n, ele vai dar todos os produtos de todos os ímpares até 2, vamos substituir o n por n mais 1. Então, vai ficar 2n mais 2 menos 1, por isso que dá 2n mais 1 aqui. Mas observe que eu passei pelo 2n menos 1, tá? A mesma coisa acontece aqui. Vou substituir aqui por n mais 2, né? N mais 1 vai dar 2n mais 2. Então, ele vai todos os pares até o 2n mais 2, mas eu passei pelo 2n também. E aqui embaixo, substituindo o n mais 1, vai dar 2n mais 3. Tudo isso dividido pelo AN, que vai ser todo o produto de todos os ímpares até 2n mais 1, menos 1, e todos os pares até 2n, multiplicado por 1 sobre 2n mais 1. Na hora que eu for multiplicar aqui os extremos, isso aqui vai passar para o numerador, multiplicando esse cara, e esse aqui vai passar para o denominador, multiplicando esse cara. Então, esse vai simplificar essa parte aqui, e vai sobrar o 2n mais 2, que está aqui em cima. Este aqui vai simplificar com este, vai sobrar o 2n mais 1 em cima. 2n mais 1 sobre 2n mais 2. Agora, tem essas frações. Esse aqui eu vou multiplicar os extremos. Então, eu tenho mais um 2n mais 1, por isso que dá 2n mais 1 ao quadrado, dividido por 2n mais 3, que multiplica o 2n mais 2.
Então, esta é a razão dos dois termos sucessivos. Quando eu tomo o limite quando n vai para infinito, vou simplificar aqui o n, aqui tem um n ao quadrado, né? Então fica 2, vamos fazer aqui rapidamente a divisão, vai ficar 2 mais 1 sobre n, eu tirei o n ao quadrado em evidência, né? Ao quadrado. E tirei o n em evidência aqui fora, quando eu tirei para fora ficou n ao quadrado. Tiro o n desse aqui e n desse, também vai dar um n ao quadrado. Então, vai dar 2 mais 2 sobre n, que multiplica 2 mais 3 sobre n. Simplifico aqui os n ao quadrado. Quando eu tomo o limite, isso vai para 2 ao quadrado. Ou seja, no limite, isso aqui vai para 4. E esse aqui de baixo vai para 2 vezes 2, que é 4. Pronto, o limite deu 1, né? Então, o teste da razão não pode ser aplicado neste caso. Ou não podemos afirmar nada a partir do teste da razão. Eu posso aplicar o teste da razão, mas não posso afirmar nada. Portanto, eu vou tentar usar o Raab. Pelo critério do Raab, eu tenho que fazer o cálculo da expressão n, que multiplica 1 menos a razão dos termos sucessivos. Como eu já calculei a razão dos termos sucessivos, não preciso calcular de novo, é só usar. E fazendo aqui as contas, eu encontro essa expressão, 6n ao quadrado mais 5n, 4n ao quadrado mais 10n mais 6. Na hora que eu tiro o n ao quadrado aqui em evidência, né, e simplifico, isso aqui pode ser escrito como 6 mais 5 sobre n, e aqui embaixo 4 mais 10 sobre n, mais 6 sobre n ao quadrado. Quando n vai para infinito, isso vai para 6 quartos, que simplificando são 3 meios. E 3 meios é 1,5, que é maior que 1. Portanto, pelo critério de Raab, quando ele é maior que 1, ele converge, né? Ele converge. Então, eu posso concluir aqui que a minha série converge. Esse é um exemplo de uma série que não convergia sobre o critério da razão, mas converge sobre o critério de Raab, tá? Eu consigo determinar a convergência ou não pelo critério de Raab. E se o critério de Raab der 1, né? Existe mais um teste além desse, que é o chamado critério de De Morgan, que vai tentar determinar, então, a convergência ou não de uma série que não pôde ser determinada nem pela razão nem por Raab. Tá? Vai delimitar ainda mais o meu conjunto de elementos. É lógico que eu só vou aplicar De Morgan no último caso, né? Mesmo porque a expressão do De Morgan para ser calculada é ainda pior, né? Então, você vê que aparece a razão aqui, que nós fazemos no teste da razão. Aparece toda a expressão aqui do critério do Raab. Então, como há uma indeterminação aqui, ele subtraiu 1 e multiplicou por ln de n. Então, como isso aqui esse limite dá 1 também, na hora que eu subtraio 1, isso dá 0. Esse limite aqui é infinito, novamente é uma indeterminação. Se essa indeterminação aqui pode ser removida e calculado o valor do L, e se o L for maior que 1 ou mais infinito, ela converge. Se for menor que 1 ou menos infinito, diverge. Se for igual a 1, também não podemos afirmar nada. Então, os mesmos resultados que a gente tem do critério do Raab. O que muda é a expressão sendo utilizada aqui para fazer o cálculo. A gente não vai demonstrar, quem tiver interesse pode ver essa demonstração no livro do Cálculo do Guidorizi, volume 4. Bom, vamos só ver um exemplo aqui. Eu quero estudar a convergência de uma série muito parecida com aquela que a gente estudou agora há pouco para o Raab, só que o termo que eu estou multiplicando é 1 sobre n elevado a alfa, e esse alfa não está determinado. Então, dependendo do valor do alfa, eu posso ter convergência ou não. Tá? Então, eu começo aqui do meu termo a n, fazendo aqui as razões sucessivas desses dois termos. Vai aparecer o 2n mais 3 sobre 2n mais 2, né? Dessa parte. E essa parte aqui vai resultar no n elevado a alfa sobre n mais 1 elevado a alfa,
que eu posso reescrever como 2 mais 3n, 2 mais 2n, e aqui ficou 1 mais 1 sobre n elevado a alfa. Portanto, quando eu faço n para infinito, isso aqui vai dar 2, esse vai dar 2, esse vai dar 1. Então, o meu limite é 2 sobre 2, que é 1. Portanto, o teste da razão não oferece resposta nenhuma para esta série. Portanto, eu vou usar Raab. O Raab toma n menos 1 menos a n menos 1. Ah, por que eu não usei o De Morgan direto? Porque a expressão do Raab continua a fazer parte, né, do critério de De Morgan. Então, não tem perda de tempo em calcular isso. Além disso, como o meu alfa aqui é arbitrário, eu vou eliminar alguns casos que o Raab próprio pode decidir para alguns alfas, né? Então, eu vou fazer o cálculo aqui no Raab, 1 menos essa expressão, né? Ela é indeterminada do tipo infinito sobre 0, vezes 0. Vou fazer uma mudança de variável, fazendo x igual a 1 sobre n. Então, quando o n vai para infinito, o x vai para 0 por valores positivos. E aí eu vou ficar com um resultado, né? Substituindo aqui n igual a 1 sobre x, fazendo as contas. N aparece aqui 1 sobre x. Aqui é 2 mais 3 vezes x. Aqui é 2 mais 2x e 1 mais x alfa. Faço aqui, retiro o mínimo. Isso me dá uma determinação do tipo 0 sobre 0. Quando eu tenho uma determinação do tipo 0 sobre 0, eu posso aplicar L'Hopital, né? Então, eu vou aplicar L'Hopital para determinar o limite. E aplicando o L'Hopital, vocês podem fazer a conta, vocês vão encontrar que o limite dessa aqui vai corresponder a 2 vezes alfa menos 1 sobre 2. Então, pelo critério do Raab, eu sei que se 2 alfa menos 1 sobre 2 é maior que 1, ou seja, se o alfa é maior que 3 meios, a série converge. Se 2 alfa menos 1 sobre 2 menor que 1 ou seja, alfa menor que 3 meios, a série diverge. Se 2 alfa menos 1 sobre 2 é igual a 1, o alfa é igual a 3 meios, não podemos afirmar nada. Então, você observa que usando o critério de Raab, eu já delimitei valores do alfa, onde há convergência ou divergência. O único caso que ficou sem demonstrar foi esse caso aqui, para um alfa específico. Então, eu só vou aplicar o critério de De Morgan para esse alfa específico, né? Então, usando esse alfa específico, a gente vai, então, substituir na expressão de De Morgan, né? Essa expressãozinha linda aqui, tá? Para esse alfa específico, e vai calcular o limite. E para fazer isso, a gente, né? Não vou fazer aqui, deixa eu ficar como exercício para vocês. Faz a mudança de variável de novo, x igual a 1 sobre n, e vou ter que aplicar a regra de L'Hopital 2 vezes. Quando vocês fizerem isso, você vai chegar que o limite deu 0. Então, pelo critério de De Morgan, quando é menor do que 1, a série diverge. Então, ela diverge para alfa igual a 3 meios. Portanto, eu posso concluir pelos dois critérios de De Morgan e de Raab, que ela converge para alfa maior que 3 meios e diverge para alfa menor ou igual a 3 meios. Tá? Bom, esses critérios são critérios bem mais complicados do que o critério da razão. A grande maioria dos casos são resolvidos pelo critério da razão. Então, vocês vão usar esse critério sempre que possível, tá? Para determinar a convergência ou não da série. Se vocês tiverem problema com alfa igual a 1, com um limite sendo igual a 1, verifique se não há outra possibilidade de demonstração por comparação, etc, etc. No último caso, vocês vão passar para os critérios mais sofisticados mesmo, porque os limites são bem mais complicados de serem calculados nesses casos.